Olá, caros acadêmicos. Vamos agora iniciar nossa primeira videoaula aí de Cálculo 2 e vamos tratar aí um pouco sobre a introdução da ideia de integração de uma função, tá? Vocês concluíram aí o Cálculo 1 trabalhando, por exemplo, com derivadas, né? Então, por exemplo, no Cálculo 1 vocês usaram muito essas regras de derivações aqui, ó, à esquerda, certo? E essa parte da esquerda aqui. Deixa eu só pegar aqui uma caneta. Então, vocês usaram essas regras de derivação que estão aqui à esquerda do arquivo. Durante as aulas dessa disciplina de Cálculo 2, nós vamos trabalhar com as regras de integração, tá? Mas primeiro nós precisamos saber o que é integração, certo? Então vamos lá partir de uma ideia bem simples sobre integração. Vejamos, nós temos uma função, tá? No caso aqui vou chamar de uma função f de x, tá? E eu aplico a derivada dessa função. Então, essa função, eu vou obter uma nova função que é chamada função derivada. Tá? Uma função derivada. Que no caso, estou pegando essa f de x aqui, estou derivando ela, e o resultado é uma nova função, certo? Então, por exemplo, se eu tomar uma função 2x ao cubo, a derivada dessa função é 6x ao quadrado. Né? Para quem não lembra aí, né? O expoente aqui é 3, que é o n, certo? Então vai ficar o expoente, o n menos 1, então 3 menos 1, e o 3 vem multiplicando aqui o coeficiente da frente do x elevado a n, certo? Para quem tem aí dúvidas sobre o processo de cálculo de derivada, é bom retornar os conceitos de cálculo 1 e dar uma revisada, tá? Nós vamos usar bastante aqui a ideia de derivada, tá bom? Então aqui é simples, né? Dessa função eu consigo obter a função derivada. Vamos pegar outra função aqui, uma função e elevado a 2x. A derivada dessa função aqui, né, é o 2 vezes e elevado a 2x. A função ln de x, a derivada dela é 1 sobre x. Né? Se eu pegar a função seno de x, a derivada dela é cosseno de x. Se eu pegar a função cosseno de x e calcular a derivada dela, nós temos menos seno de x, tá? Então, essa função f de x aqui são essas funções que eu estou trabalhando aqui, certo? E a função derivada é a função que eu obtenho ao calcular a derivada dessa função. Então, essa coluna da direita aqui são as funções derivadas dessas respectivas funções aqui, tá? Então, acontece, essas são as funções derivadas, certo? E se a pergunta fosse contrária? Eu tenho as funções derivadas e quero obter as funções, vamos supor que eu vou adotar uma palavra que é original, certo? A palavra, as funções de onde eu obtive essas derivadas, tá? Seria um processo inverso, perceba? Então, em vez de eu sair dessa função e ir para a derivada, eu quero o processo inverso, eu quero retornar. Eu tenho a função derivada e quero saber qual é a função que originou essa função derivada, né, no processo de derivação. Então, esse processo aqui que nós chamamos de integração, tá? Então, quando eu integro essa função aqui, a função derivada, eu vou obter essa função aqui. Essa função é a chamada função primitiva, tá? Então, essas funções aqui são as chamadas funções primitivas. E essas aqui são as funções derivadas. Tá? Então, eu pego uma função derivada, aplico a integral, né? Aplico a integração, e vou obter a primitiva. Tá? Então, nós vamos aprender aqui como obter essa função primitiva. Tá? A integração, gente, a
integração, ela usa esse símbolo aqui, ó, tá? É o símbolo de integração. Então, nós vamos calcular a integral da f de x dx. Ó. Então, a f de x aqui é a função derivada. E aí eu quero descobrir quem é a função primitiva, ou seja, a função da qual eu calculei a derivada e obtive essa aqui. Tá? Então, nós temos aqui o símbolo de integração, nós temos aqui a função envolvida, nós queremos obter a primitiva dela, e nós temos aqui o dx que está dizendo em função de qual variável que eu estou calculando a integração. Tá? Então, se é uma função em relação a x, a variável aqui é x. Se for uma função em relação a t, vai ser dt. Se for f de n, aqui vai ser dn, por aí vai. Tá? Então, aqui sempre vai estar dizendo a variável com que está fazendo a integração. Isso vai ser bastante importante quando nós formos tratar em cálculo 3 ou em outras disciplinas na vida de vocês, quando forem percorrendo a vida acadêmica, que envolver integral dupla, integral tripla, quando tem várias variáveis envolvidas, tá bom? Mas é isso por enquanto, tá? Vamos seguir adiante. Bom, então vamos agora ver a definição de integral indefinida, né? Então, seja f de x, aqui f maiúsculo tá uma primitiva de uma função f de x, aqui o f minúsculo, tá? Para diferenciar as duas funções aqui. Chamamos a expressão f de x mais c de integral indefinida da função f e denotamos por... Então, veja, aqui do lado esquerdo, aqui, ó, nós estamos tendo aqui, né, aqui do lado esquerdo, tá, da igualdade, nós temos aqui a integral de f de x dx. É igual, aqui do lado direito nós temos o resultado. Então, aqui do lado direito nós temos aqui a função primitiva, mais um c. Esse c é chamado de uma constante real, uma constante de integração, tá? Então, como nós já vimos, esse símbolo aqui é o símbolo, o sinal de integração. A f de x é a chamada função integrando, né? Dx indica a variável integração. E aí nós vamos discutir daqui a pouco sobre família de funções. Então, acontece esse c aqui, que é constante, que vai envolver essa família de funções. Eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? No material, ele fala um pouquinho essa dica aqui, ó, sobre técnicas de derivação. Como já falei agorinha. Vocês vão usar muita coisa que vocês estudaram em cálculo 1, tá? Então, se tiverem dificuldade aí de alguma coisa lá de cálculo 1, tentem revisar esses conceitos para conseguir prosseguir aqui em cálculo 2, tá? Então, veja bem, né? Vamos tratar aqui agora de algumas propriedades, tá? Que são importantes aqui em integral indefinida, tá? Vamos aqui para a propriedade 1, tá? Propriedade 1. Vou chamar aqui de P1 para vocês não confundirem. P1. Propriedade 1, tá? O que diz a propriedade 1, tá? Estou considerando aqui duas funções, f de g, tá? Onde eu tenho um intervalo i, tá? E os reais aqui, tá? Onde i é um intervalo, tá? É um intervalo. E k é uma constante. É uma constante real. Então, nas propriedades P1, P2 e P3, tá? Eu vou considerar aqui f de g definida aqui dessa forma, e o i é um intervalo, tá? O domínio, e a imagem dos reais, tá? E k é uma constante real. Então, a primeira propriedade é o seguinte: se eu tiver a integral de x elevado a n, tá? Dx, essa integral vai ser igual a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais a constante c, constante de integração. Quando que eu vou utilizar isso? Né? Tá? Quando eu vou utilizar isso? Isso quando o n for um número real e o n mais... O n vai ter que ser diferente de menos 1. Tá? Ou seja, o n mais 1 seria diferente de 0. Tá? Bom, vamos pegar aqui um exemplo, tá? Vou pegar aqui um exemplo. Vou pegar a integral de x elevado à quinta dx. Então, f de x é x elevado à quinta, tá? Minha função. Então, veja, ó, eu tenho aqui a integral de uma expressão
idêntica a esse modelo da P1. Tá? Então, quem vai ser o n aqui? O 5. Então, a variável é x, o n é 5. Então, aplicando essa propriedade, o 5 é diferente de menos 1, percebe? Ele é um número real, tá? No caso natural. Então, o resultado vai ser x elevado a 5 mais 1 sobre 5 mais 1, mais a constante c. E aí vamos obter x elevado a 6 sobre 6 mais a constante c. Então, essa expressão nos dá uma família de funções, no caso, tá? Então, por exemplo, deixa eu ver se consigo escrever no cantinho aqui. Então, perceba o seguinte, ó, se eu pegar f de x igual a x elevado a sexta sobre 6, essa função aqui, ao derivar essa função, eu vou obter o x elevado a quinta. Tá? Se eu pegar a função f de x igual a x elevado a sexta sobre 6 mais 1, e ao derivar essa função, eu também vou obter x elevado a quinta. Se eu pegar a função f de x igual a x elevado a 6 sobre 6 menos 7 sobre, sei lá, sobre 5, ao derivar essa função, que é a primitiva, né? Ao derivar ela, eu obtenho também x elevado a quinta. Então perceba, eu não tenho apenas uma função primitiva. Eu tenho várias. No caso, eu tenho uma família por conta dessa constante de integração aqui, ó. Eu tenho uma família de funções, no caso, que tem esse modelo, essa forma, x elevado a 6 sobre 6 mais c, onde aqui são constantes, tá vendo? Eu vou alterando as constantes, mas ao calcular a derivada de qualquer uma função dessa família, eu obtenho essa função, que é o x elevado a quinta, tá? Que é a função derivada aqui. Tá? Então, eu tenho uma família de funções. É isso que quer dizer aqui no item 4, aqui, ó. Tá? Eu tenho uma família de funções, resultado da integração. Vamos ver agora a propriedade 2. Tá? Vejamos agora a propriedade 2. Tá? Nós temos que a integral de k vezes uma função f de x dx vai ser igual a essa constante k vezes a integral da f de x dx. Tá? Então, como nós vimos lá anteriormente, na definição de integral indefinida, a propriedade P1, né, eu estou considerando que f e g, que eu vou trabalhar aqui as funções, são funções definidas naquele intervalo de i aos reais, né? Certo? E k é uma constante, tá bom? Então, se nós temos aqui uma função multiplicada por uma constante, né, eu estou calculando a integral dela, basta jogar a constante para fora aqui da integração, calcular a integração e multiplicar por essa constante. Tá? Então, vejamos aqui um exemplo de como isso pode aparecer para vocês aí. Então, vamos considerar aqui uma função f de x, só um pouquinho. Vamos considerar aqui uma função f de x igual a 2 terços de x elevado à quinta. Tá? Então, a integral de 2 terços de x elevado à quinta dx, porque a variável aqui é x. 2 terços é a constante, a k, certo? Então, nós temos aqui a constante. Então, vai ficar 2 terços vezes a integral de x elevado à quinta dx. Então, perceba, aqui eu tenho a constante k, aqui eu tenho o modelo integral de x elevado a n dx, que aí vai recair a propriedade de 1, certo? E aí nós temos que o resultado vai ser 2 terços vezes x elevado a 6 sobre 6, mais a constante c. Simplificando aqui, né, nós vamos ter x elevado a 6 sobre 9, mais a constante c. Então, essa é a resposta dessa integração aqui. Tá? Então, essa é a família de funções primitivas que, ao derivar ela, gera essa função aqui. Tá? Gera essa função aqui. Tá? Vejamos agora a propriedade 3. Tá? Nós temos que a integral, tá, da soma
de duas funções, né, integral dx, é igual a integral da f de x dx mais a integral da g de x dx. Aí o aluno pergunta, professor, isso vale só quando tem duas funções? Não, isso aqui vale se tiver duas, três, quatro, ou seja, se tiver várias funções somando e subtraindo, eu vou calcular a integral de cada uma delas mantendo o sinal. Então, se aqui fosse, por exemplo, menos, ficaria a integral de f de x dx menos a integral de g de x dx. Se tivesse mais um h de x aqui, seria mais a integral da h de x dx. Tá? Então, esse processo aqui vale para o número de funções que tiverem aqui dentro aqui somando e subtraindo. Tá bom? Vejamos aqui um exemplo. Tá? Eu tenho uma função f de x que vai ser igual a 5x mais 1 sobre 5x à quinta mais 2. Então perceba, aqui eu tenho três termos. Então se você visualizar, aqui é como se fosse uma função, vamos chamar aqui uma função g de x, aqui uma h de x, e aqui, sei lá, uma φ de x. Tá? Nem f, φ de x. Tá? Então tem três funções envolvidas. Então na hora de calcular a integral, tem que integral de 5x mais 1 sobre 5x elevado à quinta mais 2 dx. Então, pela propriedade 3, isso aqui é equivalente a calcular a integral de 5x dx mais a integral de 1 sobre 5x à quinta, tá? Dx mais a integral de 2 dx. 2 dx. Então, nós temos aqui a integral de 5x dx. Aqui eu vou aplicar, só para vocês lembrarem aqui, o expoente é 1 aqui, o n. Então, eu vou usar, deixa eu só voltar aqui. Aqui eu vou usar a integral de x elevado a n dx. Aqui eu vou usar primeiramente a propriedade da constante, propriedade 2. Então, primeiro eu vou usar a propriedade 2. E depois eu vou usar a integral de x elevado a n dx. Tá? E aqui eu vou usar algo que acho que não comentei com vocês ainda, que é o seguinte. Eu tenho a função derivada aqui, né, que é 2. No caso, essa aqui é a minha f de x, a derivada, certo? Eu quero obter a primitiva. Tá? Então, veja. Eu tenho aqui que 2x vai me dar o 2 ao derivar, certo? Não só o 2x, o 2x mais 1, o 2x menos 5, o 2x mais 7, ou seja, o 2x mais uma constante. Então, a família de primitivas aqui é a 2x mais c, certo? Então, sempre que eu tiver a integral de uma constante, eu adiciono somente a variável aqui. Então, integral de 3 dx vai ser 3x, integral de 1 dx é x, né? Depende da variável aqui, tá bom? Então, veja bem, aqui nós teremos 5 vezes, né, a integral, eu vou fazer direto aqui já, ficar x ao quadrado sobre 2, né? Aí isso aqui vai ficar mais uma constante C1, né? Então, eu peguei a constante para fora, P2, né, para fora 5, apliquei essa integração de x elevado a n dx. Então, como o expoente aqui é 1, vai ficar 1 mais 1, 2, e 2 embaixo, mais 1 sobre 5 vezes aí x elevado a 6 sobre 6, mais uma constante C2. E aqui mais 2x mais C3. Então, cada integração dessa gerou uma constante, percebe? O que acontece? Essas constantes aqui, tipo 5 vezes C1 mais 1/5 vezes C2 mais C3, vai gerar uma nova constante. Então, a soma dessas constantes aí vai gerar uma constante única, que eu vou chamar de C. Tá? Então, aqui no final vai ficar 5 sobre 2x ao quadrado mais x à sexta sobre 30 mais 2x mais C.
onde essa constante C aqui simboliza toda essa soma de 5C1 mais 1 sobre 5C2 mais C3, tá bom? Então, essa aqui é a família, é uma função, tá? É uma função, no caso, uma família de funções, tá? Onde, se eu calcular a derivada de uma função desse tipo aqui, eu vou obter essa função aqui, tá? Então, essa aqui é a função primitiva que nós estávamos procurando, tá? No caso, uma família, né? Que depende da constante aqui, que nós vimos aqui, ó, também, tá? Beleza? Então, essa é a propriedade 3. Vejamos aí mais um exemplo, tá? Vamos lá, só achar aqui. Vou pegar mais um exemplo aqui para vocês compreenderem bem como é esse processo aí, tá? Então, vamos pegar aqui uma função f de x igual a meio de x mais seno de x menos 4 vezes cosseno de x, tá? E aí queremos calcular a integral da f de x dx, né? Então isso aqui vai ficar integral de meio de x mais seno de x menos 4 vezes cosseno de x dx. Aí aplicando a propriedade 3 vai ficar a integral de meio de x dx mais a integral de seno de x dx menos a integral de 4 cosseno de x dx. Aí aplicando a propriedade 2, a constante, vai ficar meio da integral de x dx mais a integral de seno de x dx menos 4 vezes a integral de cosseno de x dx. Tá? Aí acontece, vocês vão visualizar a tabela, tá? Que eu disponibilizei na plataforma para vocês também. Vocês vão ver algumas integrais imediatas. Daqui a pouco nós vamos tratar isso com maior calma, tá? Mas, por exemplo, nós temos que a integral de seno de x dx é menos cosseno de x, tá? E a integral de cosseno de x dx é seno de x, tá? Então aqui vai ficar meio de x ao quadrado sobre 2, aqui eu estou usando de novo a integral de x elevado a n dx, tá? Onde o n é 1 aqui, expoente, tá? Aqui vai ficar menos cosseno de x. Não estou colocando as constantes aqui, porque constante vou somar todas elas e gerar somente uma constante, tá? E aqui menos 4 vezes seno de x, mais a constante c. Esse c aqui é a soma das constantes geradas nessa integração, nessa e nessa, tá bom? Estou gerando uma constante só aqui. E aí nós teremos aqui x ao quadrado sobre 4 menos cosseno de x menos 4 vezes seno de x mais c. Então, essa é a família de funções primitivas, tá? Que ao ser derivada gera essa função aqui. Tá? Essa função aqui. Certo? Bom, pessoal, vamos aqui calcular algumas integrais usando a tabela que está dada aí no material, tá? E também está dada aí num arquivo separado. Eu coloquei uma outra tabela que eu uso muito, tá? Tá com algumas identidades trigonométricas envolvidas aí, tá bom? Então vejamos aqui, tá? Vamos pegar um exemplos aqui, vamos usando a tabela que eu coloquei uma parte dela aqui à esquerda do vídeo aqui, tá bom? Vamos aqui calcular a integral, tá? De 3x ao quadrado menos 2x mais 1 dx. Essa aqui vocês já estão acostumados já, né? No decorrer aqui dos exemplos, já visualizaram. Eu vou usar aqui a propriedade 2, não, a fórmula 2 aqui, tá? Então, vocês vão usar a fórmula 2, onde eu tenho que a integral de u elevado a n du é igual a u elevado a n mais 1 sobre
n mais 1 mais a constante c. Então, perceba, eu estou usando essa propriedade 2 aqui, ó. Tá? Essa aqui. Onde o n tem que ser de menos 1, né? E ser uma constante. Então, se você olhar para cada fator aqui, para cada função envolvida aqui, tá? A não ser essa última aqui, que é da constante, a gente já viu como calcular, né? No caso, a integral de 1 dx é x, né? Então, acontece, essa integração ali, integral, a integral vai ficar a integral de 3x ao quadrado dx, menos a integral de menos, aqui vai ficar mais, né? X dx, mais a integral de 1 dx. Então, aqui vai ficar 3 vezes a integral de x ao quadrado dx, menos 2 vezes a integral de x dx, mais a integral de 1 dx. E aí, aplicando essa segunda aqui, né, segunda expressão, nós vamos ter 3 vezes x ao cubo sobre 3, menos 2 vezes x ao quadrado sobre 2, mais x mais a constante c. Então, perceba, ó, o n aqui é 2, então vai ficar, o u no caso é o x, percebe? Então vai ficar x elevado a 2 mais 1, que é 3, e aqui 2 mais 1, 3. No caso aqui, o n é 1, tá vendo? O x é o u, tá vendo? Então, calculando aqui, vai ficar 2 e 2 aqui. E a integral de uma constante de 1 dx é x, tá? E aí essa aqui vai simplificar 3 por 3, vai ficar x ao cubo, aqui vai ficar x ao quadrado, mais x mais c. Então essa aqui é a família de funções, né, resultantes dessa integração aqui, tá? Vejamos agora outro exemplo, tá? Quero calcular aqui a integral, tá? Integral de 5x ao cubo menos 2 elevado a x mais seno de x, tudo isso dx. Então perceba, de novo tem várias funções envolvidas. É como se você tivesse uma f de x, g de x, uma h de x. E aí, aplicando a propriedade que nós já vimos, isso aqui vai ficar 5 vezes a integral de x elevado ao cubo, menos 2 vezes a integral de e elevado a x, tudo isso dx, né? Desculpa, esqueci aqui é o cubo dx, não pode esquecer, tá? 2 vezes a integral de e elevado a x dx, mais a integral de seno de x dx. Aí perceba, aqui eu vou usar a fórmula 2, que é a integral de u elevado a n du. Aqui eu vou usar a do e elevado a u, que é a 5. Então aqui eu vou usar a 5, que é a integral de e elevado a u du. E aqui eu vou usar a do seno, que é a 6, que é a integral de seno de u du. Tá? Então, usando essas integrais imediatas aqui, nós vamos ter 5 vezes x à quarta sobre 4. Tá? Aqui vai ficar menos 2 vezes o próprio e elevado a x. E a integral do seno é menos cosseno de x, mais a constante c. Então, aqui nós teremos 5 sobre 4 vezes x à quarta, menos 2 vezes elevado a x, menos cosseno de x mais a constante c. Então, essa aqui é a família de funções, né, primitiva, que, ao ser derivada, se eu derivar essa função aqui, eu obtenho essa daqui, que está envolvida aqui. Tá? Essa função aqui. Então, essa aqui é a função f de x, e essa aqui é a função. Então, se eu derivar ela, eu obtenho essa função aqui. Tá bom? Para finalizar a aula de hoje, vamos aí abordar um último exemplo. Tá? Envolvendo essas propriedades aí, essa tabela de integrais imediatas. Tá? Então, temos aqui a integral de 5x elevado à quarta mais cosseno de x menos raiz quadrada de x dx. Bom,
O que está diferente aqui é essa raiz quadrada aqui, tá? E aí o aluno tem que lembrar o seguinte: se eu tenho uma raiz enésima de a elevado a m, tá? Aqui é um n, aqui é um m, tá? Eu posso expressar essa raiz enésima na forma de potência. Então vai ficar a elevado a m sobre n. M sobre n, tá? O n, que é o índice, vem no denominador, e o m, que é o expoente, vai no denominador, perceba? Então isso aqui é um conceito básico aí de potenciação e apreciação, certo? Vocês precisam lembrar. Então, no caso aqui ficaria 5 vezes a integral de x elevado à quarta, dx, né? Não pode esquecer, mais a integral de cosseno de x dx. Aí menos a integral de x elevado a meio dx. Tá? Aqui, de novo, nós vamos aplicar a integral de u elevado a n du. Aqui vamos aplicar, no caso, a 7, aqui, que é a integral de cosseno de u du. E aqui nós vamos aplicar também a integral, porque não é f não, tá? A integral de u elevado a n du. Tá? Então, calculando aqui, vai ficar 5 vezes x elevado a quinta sobre 5. Aí o cosseno vai ficar seno de x, certo? A integral imediata. E aqui vai ficar x elevado, aí no caso faz as continhas aí, né? Meio mais 1 vai ficar 3 sobre 2. E aqui embaixo 3 sobre 2. Tá? Então o que eu fiz? Vou fazer passo a passo e a galera acaba confundindo essa parte aqui. Então eu tenho meio mais 1. E aqui embaixo meio mais 1. Mais a constante c. Aqui simplifica, vai ficar x à quinta mais seno de x menos aí meio mais 1. Esse cálculo aí vai dar 3 sobre 2 mais a constante c. Vai ficar x à quinta mais seno de x. Aqui vai ficar 2 terços vezes x elevado a 3 sobre 2 mais c. Tá? Então essa aqui é a família de funções primitiva, né? A f de x, que se eu derivar ela, eu obtenho essa função aqui, tá? Que é a f de x. Certo, galera? Essa é a parte inicial do conteúdo integral indefinida. Agora tentem fazer os exercícios, tá? Refazer esses exercícios resolvidos também é legal, vocês refazerem sem olhar a resolução e ver se bate, tá? Surgindo dúvidas, usem o fórum aí da plataforma, tá? Que eu estarei acessando diariamente para estar dando suporte para vocês aí, tá? Mas a ideia é ler o material, estudar, destrinchar ele, os exemplos, tá? Tentar ver esses exercícios resolvidos aí, resolvê-los sozinho, sem olhar, ver se bate as resoluções, resolver os exercícios sozinhos depois da lista, tá? Essa videoaula é um complemento, tá? Estou sendo bem direto, bem básico aqui nas ideias aqui. Aceito contribuições para a próxima videoaula, tá? Na questão aqui da didática, uma coisa. Estou tentando aqui fazer o melhor, tá bom? Bom estudo a todos e até a próxima.